Olá, eu sou a doutora Ana Gabriela, ortopedista pediátrica, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, tá bom? Porque às vezes a gente acha que a criança está demorando muito para andar, ou que o meu filho não engatinha, ou que ele ainda tem um aninho e pouco, dois, não consegue pular, ou subir e descer uma escada sozinha. São dúvidas que frequentemente a gente acaba escutando por aí, né? E o próprio fato de ter, quando a gente tem um ou dois, três filhos, a gente acaba comparando um filho com o outro, né? Mas a gente não pode esquecer que cada criança tem um marco no seu desenvolvimento, tá bom? Então, assim, eu fiz um roteirinho aqui pra gente conversar um pouco. Não vou falar nada de forma científica, eu vou falar de uma forma bem clara, tá bom? Para que todo mundo possa entender, tá? Então vamos lá. O primeiro ano de vida de uma criança, a partir do momento que o bebê nasce, tem estudos até que falam que dentro da barriga intraútero, a criança já começa a assimilar muitas coisas, né? Então, sendo esse primeiro ano de vida muito importante para o desenvolvimento motor dela. Tanto motor, quanto social, quanto cognitivo, tá bom? E esse desenvolvimento motor, ele depende muito do sistema nervoso central, que é o cérebro da criança. E conforme a criança vai crescendo, ele vai amadurecendo, tá bom? Então eu vou falar aqui mais ou menos as médias de desenvolvimento em meses, depois em idades, para ficar de uma forma bem clara. Doutora Ana, quando meu filho tem que sustentar a cabeça, né? A gente pega aquele recém-nascido e ele fica com a cabecinha mole. Quando que ele tem que segurar essa cabeça sozinho? Por volta dos 3 meses, tá bom? Tem crianças que até com 1 mês e meio a 2 meses já sustentam a cabeça, mas o marco, através de estudos, pesquisas, são 3 meses, tá bom? Geralmente com 6 meses de vida, a gente pega a criança que tá deitada e a gente tem que levantar ela pelo bracinho e ela sustenta a cabeça. Então, eu vou virar aqui de lado para mostrar. Então, por exemplo, a criança tá deitada e a gente puxa o bracinho para levantar, a cabeça não pode cair para trás, tá? A cabeça tem que vir junto com o tronco na posição que nós vamos colocar sentados. Esse marco com 6 meses, tá bom? Quando que o meu filho rola? Bom, a criança tem habilidade para rolar por volta de 4 a 6 meses. Então, é aquela posição que a gente coloca a criança de barriga para baixo, de bruço, e ela consegue segurar com a mãozinha e ir levantando a cabecinha. É nesse movimento que ela acaba empurrando e pende o tronco para rolar, tá bom? Sentar. Quando que a criança tem habilidade para sentar com alguns apoios, umas almofadas? Geralmente entre 6 e 7 meses, tá bom? Tem crianças que sentam sozinhas, sem almofada, sem nada, com 6 meses. Mas o marco científico que foi estudado, entre 6 e 7 meses, a criança senta com apoio, com um sofá atrás, com uma almofada, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Tá. Quando que meu filho consegue ficar em pé? A criança tem habilidade de ficar em pé, segurando nas coisas, entre 9 a 12 meses. Então, por exemplo, ele tá ali no tapetinho, no chão, brincando, e a hora que você vê, a criança tá ali de pé, porque apoiou no sofá ou segurou numa cadeira, tá bom? Isso geralmente entre 9 a 12 meses. É nessa fase que começam aquelas bagunças gostosas das crianças, que eles abrem uma gaveta, tiram
tudo de dentro da gaveta. Quem nunca passou por isso, né? Quem tem criança pequena ou que a criança já cresceu, enfim. Eles abrem a gaveta, tiram tudo de dentro da gaveta, panela, abre o armário da cozinha, tira as panelas. E também é nessa fase que a gente tem que tomar bastante cuidado com acidentes. Porque como eles seguram em qualquer lugar para ficar em pé, eles podem segurar num vaso, né? E esse vaso pode cair em cima da criança. Cozinha é muito perigoso no forno. Às vezes as mães acendem o forno e vão fazer outras coisas, claro. Mas a criança tá ali em volta, ela tá olhando, coloca uns brinquedinhos ali no chão da cozinha e a criança tá ali. Na ideia de querer ficar em pé, a criança vem, se arrasta ou engatinha, enfim, coloca a mão no forno para ficar em pé. E ela queima a mãozinha. Então, gente, por experiência própria que eu fazia com os meus filhos, toda vez que ligar o forno na cozinha e a criança estiver ali com você, coloca uma cadeira, um banco em frente à porta, para você não esquecer que o forno tá ligado. Tá bom? Porque eu sei que a gente tem muitos afazeres, então a gente acaba esquecendo. Combinado? Então, toda vez que liga o forno, tem criança pequena em casa, coloca uma cadeira na frente para não esquecer. Tá bom? Não esquecer de travar as gavetas também, porque como eles abrem as gavetas, a hora que eles vão fechar, o dedinho vai junto. Tá bom? Enfim, trava portas. Se você não conseguir algum trava-porta comprar, coloca uma toalha na maçaneta para a porta não bater, tá bom? Tem várias ideias que depois eu posso fazer um outro vídeo falando sobre seguranças caseiras, ok? Que mais? Vaso sanitário, gente. É muito comum a criança engatinhando, vai até o banheiro, pum, mão no vaso sanitário, joga coisa dentro do vaso sanitário. Quem nunca passou por isso? Tá bom? Tomar cuidado. Combinado? E quando que meu filho fica em pé sem apoio com estabilidade? Geralmente 1 ano e 2 meses. É claro, tem crianças que ficam com 8 meses. Tem crianças que podem ficar até com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. Tá bom? Agora, nós vamos falar um pouco sobre o deslocamento da criança, né? Os marcos históricos para a locomoção da criança, tá bom? Quando que a criança tem habilidade de se deslocar de um lugar para o outro. Então, por exemplo, eu tô lá arrumando minha casa, arrumando uma cama, eu coloco o bebê no chão aqui. A hora que eu vejo, ele já está do outro lado do quarto. Arrastar, rolar, arrastar de bumbum, engatinhar. Qualquer coisa que locomova o bebê sozinho de um lado para o outro, geralmente é por volta dos 7 até os 9 meses de idade. Ai, doutora, mas meu filho não engatinha de 4 apoios. Não tem problema, a criança se locomove de um lugar para o outro. Ai, doutora, o meu filho engatinha com um joelhinho dobrado para frente e outro dobrado para trás. Não tem problema também. Claro, se não tiver nenhuma alteração anatômica, enfim. Ai, doutora, meu filho só arrasta de bumbum. Tudo bem também, ele está se locomovendo, tá bom? E quando que meu filho anda? Quando que é normal uma criança andar? Geralmente entre 12 meses a 1 ano e 4 meses, tá bom? É claro que tem crianças que andam mais cedo, tem crianças que andam com 9 meses e tem crianças que andam mais tarde, com 1 ano e 4 até 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, tá? É que a gente compara muito, né? Então, assim, eu atendo muita consulta dizendo, o meu vizinho já está andando, tem a mesma idade do meu filho. Claro, gente, cada um tem o seu tempo, nós não somos todos iguais, né? E a comparação entre irmãos também.
Geralmente, o segundo filho anda mais rápido. Por quê? Tem o estímulo do primeiro, mas isso não é uma regra, tá bom? Agora, quando a gente tem que levantar uma suspeita de que algo não está legal. Quando a criança tem 1 ano e 2 meses, até 1 aninho e nem fica em pé, tá? Então, que era uma coisa que era para ela estar fazendo com 8, 9 meses, ela chega a 1 ano e pouco e ainda nem em pé fica. Então, a gente tem que ficar em alerta. Quando a criança anda muito apoiada até 1 ano e 5, 1 ano e 6 e não consegue andar sozinha, também é importante levar para uma avaliação, tá bom? Para a gente ver o que está acontecendo, se tem alguma alteração no pé, o que está acontecendo que essa criança não está conseguindo se soltar e adquirir esse equilíbrio, tá bom? E quando que a criança corre? Bom, eu falo, na verdade, quando a criança começa a andar, ela não anda, ela corre. Mas o marco do desenvolvimento para correr é 1 ano e 6 meses, tá bom? O que eu explico sempre, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, o que eu explico sempre? A criança, quando ela começa a andar, ai, doutora, meu filho começou a andar com 1 ano e 2 meses, mas ele cai muito. Ele cai muito, não para de cair, não tem nenhum problema no pé, não tem nenhum problema no quadril, no joelho, nada. Então, por que a criança, quando começa a andar, cai muito? Porque a criança, gente, ela aprende a ficar em pé e a se deslocar de um lugar para o outro. A andar igual adulto, com equilíbrio, um pé na frente do outro, ela vai levar um tempo para aprender, geralmente com 3, 4 aninhos, né? Isso a gente chama de amadurecimento da marcha. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? Deixa eu continuar nos desenvolvimentos, daí a gente fecha aquela parte e eu entro de novo nessa fase de meu filho cai muito, tá bom? Bom, subir a escada segurando no corrimão, geralmente com 1 ano e meio, e subir a escada sem o apoio do corrimão com 2 anos de idade. Para descer a escada é um pouco mais tarde, tá? Então a criança, porque exige mais equilíbrio, tem a ação da gravidade ajudando nessa descida, tá bom? Então a criança, ela consegue descer uma escada sozinha com segurança aos 3 anos de idade, segurando no corrimão, e sem segurar no corrimão com 4 anos de idade, tá bom? Então, voltando àquele início da marcha que a gente chama de quando a criança começa a andar. Então, como que a criança começa a andar? Ela precisa de equilíbrio, né? Eu sempre dou um exemplo assim, vamos supor que vamos aprender a surfar. O que a gente faz? Abre a perna e abre os braços para ter equilíbrio, certo? Então, gente, é exatamente isso que a criança faz. Ela abre a base, ela abre as perninhas, às vezes ela vira o pezinho para dentro para localizar o eixo de equilíbrio dela, abre o bracinho e vai. E vai. Por que a criança não anda igual adulto, devagar, um pé na frente do outro, com equilíbrio, olhando para frente? Porque ela ainda não tem equilíbrio, ela está desenvolvendo esse equilíbrio, tá bom? Então, ela virar o pezinho um pouco para cá, um pouco para lá, é totalmente aceitável e fisiológico, ou seja, normal, desde que não tenha nenhuma deformidade óssea, tá bom? Então, conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo essa marcha, ela vai andando melhor e caindo menos, tá? Então, é por isso que a criança cai muito, porque ela não anda, a criança corre. E uma coisa que eu chamo muito a atenção, que eu converso bastante e oriento, é sobre os calçados. Então, se a criança tem que equilibrar, orientar um pezinho, abrir a base, abrir os braços
para ter maior equilíbrio, né? Vamos tomar cuidado com os calçados, porque além de fazer tudo isso, a gente vai lá e coloca uma sandalinha que escorrega, uma sandalinha que é uma tirinha na frente e uma tirinha atrás. Como que a criança vai correr e se equilibrar? Então, é um exemplo que eu dou para os pais também. Se a criança corre, imagine vocês, adultos. Se for correr da chuva, correr para pegar um ônibus, correr para, sei lá, correr para qualquer coisa. A gente corre melhor de tênis ou de chinelinho? A gente corre melhor descalço ou de sandalinha? Então, gente, prestem muita atenção nos calçados, tá bom? Evitem calçados muito moles, muito instáveis, que isso proporciona mais a queda das crianças. Eu sempre sugiro um tênis com a sola inteira de borracha e não muito mole. O calçado que você consegue dobrar em 3 e colocar no bolso não é adequado para essa fase que a criança começa a andar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. E quando meu filho atrasa para... quando meu filho atrasa para andar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é dar uma olhada nesses marcos. Ai, doutora, ele realmente está atrasando para andar. Leve a um profissional, tá bom? Leve a um médico ortopedista pediátrico, pergunte ao pediatra, converse com algum fisioterapeuta para ver se está ok. Mas o ideal é levar numa consulta para uma avaliação, tá bom? Bom, gente, hoje era isso que eu queria falar. Tem muitas coisas para falar e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço!